pra falar as coisas que ele fala? Eu não sei, cara. Pode ser, é possível. Eu queria. Já falei, eu queria. Nunca teve, infelizmente nunca Por teve. mim, patrocinem ele, então. Deem dinheiro pro Felipe, pô. Ele já tá fazendo um bom trabalho defendendo vocês, né? Por mim, eu até tentei, nunca aconteceu. Felipe, agora assim, porque quando você vem e fala de vários exemplos aí, o que é uma faculdade aí da China? O que ela tem de espetacular? Por que até hoje ainda a referência, vamos pensar, de ensino com toda a cultura milenar, até a gente vê vídeos dos moleques estudando aí na China hoje, super disciplinados, moleques com alto rendimento. Por que não tem, talvez, estudos notórios, ou pelo menos a gente não fica sabendo aqui, da China? É porque, talvez, né, nesse caso, que vocês não circulem nesse meio de pesquisa, né? Mas as principais, as universidades que mais produzem conhecimento, artigos hoje de algumas áreas são na China. Tsinghua, Zhejiang, Fudan, são 4 ou 5 universidades chinesas que já estão no topo de produção de conteúdo acadêmico. É porque a gente não circula muito nesse ambiente, né? Entendi. Aí tem um incentivo para pesquisa e tudo fortíssimo, né? A hora que começou essa maluquice aí de deportar a gente nos Estados Unidos, cara, a China foi até no Twitter, porque teve uns pesquisadores reclamando no Twitter do que estava acontecendo. Vários casos, a China chegou para os caras e falou, olha, escolha a universidade que você quer vir, a gente paga tudo. Caraca, de estudantes que saíram dos Estados China Unidos? acolheu essas pessoas. De professor, pesquisador, professor. Venham para cá. A gente escolha para onde é que você quer vir que a gente vai bancar a tua... Porque eles sabem o poder que o conhecimento tem, né? De gerar patente, de gerar dinheiro, de gerar um monte de coisa, né, cara? E não à toa a China hoje é o maior fabricante de patentes do mundo, né? E sai das universidades, boa parte. Né? E uma diferença absurda. Frente aos Estados Unidos, por exemplo. É quase 3 vezes mais que o que os Estados Unidos produz de patentes, né? Sim, sim. Como que você acha que é a sensação do chinês aí hoje na China, o cidadão chinês? Em que sentido? Ele tá tranquilo com a infraestrutura, com educação, com saúde, com segurança. É verdade que na China tem câmeras de monitoramento em todos os lugares que não deixa você fazer nada de errado, assim, por exemplo? Se fizer alguma coisa de errado, a polícia vai e te prende, te dá um cacete, coisa do tipo. A China tem muita câmera, né, cara? Até porque tem 1,4 bilhão de pessoas, mas tem muita câmera. Aí, sabe assim, um dos lugares que mais tem câmera do mundo é Londres. Não veio ninguém falar, ai, nossa, que absurdo, né? Mas um dos top... Eu falo, o Reino Unido tá outro. É top 10, né? Londres acho que é top 10 no mundo em câmeras. Assim, tem muita câmera, mas isso de a polícia, a gente já falou várias vezes, cara. A polícia não anda nem armada aqui, mano. A polícia às vezes tem spray de pimenta. Quando A você polícia acha não um usa policial, armas na China? não tem, assim, é difícil achar polícia. Primeiro, é difícil achar polícia. Segundo, quando tu acha, os caras não tem arma. Vai ter, assim, na Praça da Paz Celestial, nessas áreas turísticas que vai muita gente, ou quando tem evento, aí tem arma mesmo, né? Agora, de modo geral, cara, tu não consegue nem achar a polícia. Mas a polícia, tipo assim, você tem uma polícia de choque aí? Ou tem, não? É só a polícia? Caso aconteça alguma coisa, você tem, né? sei lá, um BOPE, que aí chega tocando terror, né? Até nos protestos como... Poucas conversas. Até nos protestos como o Monark citou, nem nesses protestos foi usado choque. Nem Só que os robozinhos bola. Não, Monark, tem vídeo... Não foi usado YouTube, choque? Cara. Não, pode procurar. Tem uns vídeos no YouTube, cara. Eu não quero acreditar em mim, não tem problema. Procura no Eles YouTube. usam mangueira de água, eles usaram. Não usa. Bicho, na pandemia, a China trancou as pessoas dentro de casa. Que é outra coisa, né? É outra coisa. Eu tava aqui na China. Mas Quer me ensinar como é que foi o lockdown? Na China naquela época, pô. Mas o efeito foi positivo, né, Monark? Quase Justamente, ninguém morreu né? de Covid, né? Pouca gente morreu. Diferente de outros lugares aí. Vocês acreditam em tudo que o governo chinês tem de estatística oficial, vocês acreditam? É isso, meu? Nós estamos nesse nível. Não, eu acredito nas experiências pessoais das pessoas também. A experiência né? pessoal, ela tem que casar com os dados, né? Por exemplo, aqui na China, eu te desafio chegar aqui, conversar com qualquer chinês aleatório e perguntar, você conhece alguém que morreu de Covid? Eu desafio qualquer um. Vem aqui, pra saber se o cara conheceu. E aí a gente junta essa informação com mais outros dados e outras coisas, e a gente vai ver que realmente, proporcionalmente, morreu pouca gente na China. Morreu gente? Morreu. Os dados oficiais são reais? Provavelmente não. Mas morreu gente.
Só que muito, muito menos do que nos Estados Unidos, por exemplo. Muito Ou no menos Brasil. que no Brasil, né? Sim, com certeza. E aí a gente pergunta, qual é o mais importante, Monark? Liberar as pessoas ou salvar as pessoas? Que salvar, para vocês estão mesmo nesse papinho de... Não, Monark. Sério Não, mesmo? Monark. Qual é mais Vocês compraram importante? o grande irmão. Vocês compraram Qual- o grande irmão máximo. Não, Monark. Qual é Não mais três importante? Irmãos, é o grande irmão agora, no nome do podcast. Me inclua fora dessa. Aí, ó, Monark. você já tem um nome pra quando vocês vier pra China, você já tem um nome pros shows, do Grande Irmão. Monark, eu tô Pô, querendo tipo- te mostrar uma realidade que você não quer enxergar. É Qual isso que eu realidade? quero. Eu Qual tô realidade? tô te mostrando o quanto a China é muito superior aos Estados Unidos em todos os sentidos. Em todos Ah, os entendi. sentidos. Entendi. Cara, eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que os Estados Unidos têm problema, sim, de não respeitar direitos civis. Mas eu acredito que deve ser bem melhor do que a China. Eu realmente nunca morei na China, não tenho essa experiência. Mas eu entendo que a China faz muita propaganda dela mesma, né? Então, Claro. eu acho natural, tal. A verdade é que o chinês hoje vive num sistema, no mundo inteiro, é um sistema de George Orwell, né? Do grande irmão, repleto de câmeras, e as câmeras captam imagens que vão para um algoritmo, esse algoritmo faz, sim... Claro que tem, cara. Você acha que a China não tem inteligência artificial? Não tem. E Tem, tem A tem. China uma não tem língua... inteligência artificial? Pra reconhecimento de câmera, não. Ah, não. Então, Não tem. então todas as tem. câmeras que eles têm nas ruas, a Porque não tem imagem vai pra lugar capacidade nenhum. computacional. A Porque imagem- não tem mas a imagem vai capacidade pra algum computacional lugar. pra Ô, isso, Felipe, cara. Claro que tem, cara. Para com isso. Você não acha que a China é foda, pô? Eu tô achando a China mais Acho, foda que acho. você tá achando, então. Entendeu? Eu acho, Porque eu mas tenho não- certeza. simplesmente não tem. Claro que tem, cara. Claro que tem. Tá bom, Eles então. têm. Não, mas Eles- tem para cara- reconhecimento de placa, de face, de rosto, já tem, não? Pra todo mundo não tem, cara. Gente, é 1,4 Eles bilhão de alimentam os pessoas. algoritmos assim, gente. Imagina a Todas quantidade as de câmeras de conectadas energia. no servidor central, pô. É Imagina porque a eu acho que não quantidade é de tão energia pra difícil, isso, cara. Felipe. Sabe, você identificar, É, cara, mapear rosto, né? é É porque são por difícil, distâncias, não. É difícil, cara. É difícil. Placa de Para com carro. isso. Você Não, não tá placa vivendo em de carro. 1980, não, cara. Placa de carro é mais fácil porque tem um padrão, né, nas placas de carro. Agora o rosto das pessoas Mas- muda muito. E as pessoas Não, o usam rosto óculos, também as tem um pessoas padrão. Que a diferença desse padrão é que eles vão escolher, assim, Aca- identificar não- cada um, não. Hoje não tem capacidade de processamento não. por isso. É muita gente, bicho. Sabe o que que é 1 bilhão? sim, sim. Sabe o que que é 1 bilhão? 1 bilhão de segundos é 30 anos, cara. Bicho, mas um Vocês têm robô ideia? pode fazer essa análise com metadado, pô, inteligência algorítmica. Você acha O que é isso não existe? metadado, Monark? O que é metadado? Metadado é basicamente o fruto de toda a coleção de dados dessas monte de câmera. Não, Que é, Não. Cara, não. não Meta- é metadado. uma foto tem um monte de dados ali que a gente chama de Então- metadados dentro da foto. Isso é metadado. O que Mas tá é isso que eu explicando tô não é falando, metadado. que, cara, pô, as câmeras coletam um monte de informação que é processado e vira metadado. É por um grande algoritmo, cara. É claro, você acha que isso não existe, pô? Não é possível. Você tá vivendo em 1980. A tecnologia já Então, chegou eu nasci em aí, 80, cara. né? Eu nasci em 80 e não era assim. E aí o cérebro nunca desenvolveu depois de lá. Não, desculpa, eu não posso ser babaca. Às vezes eu sou babaca. Pode... Mas, cara, Não, Monark, meu cérebro A não boca desenvolveu. Eu mais só tenho duas rápida do universidades. Velho Eu só fiz 2 cursos superior, tô trabalhando trabalhei na China como vendo? diretor de uma multinacional, mas o cérebro não desenvolveu. tá Não, vendo como faculdade não deixa você inteligente? não, Pô? não deixa. Você tá falando. Ô, Monark, Você tá só um falando negócio. que não Tu tá existe com algoritmo. Não, você tá com falando visto de que não refugiado nos Estados Unidos, não? Oi? Você tá com visto de refugiado nos Estados Unidos ou de turista? Tô tô tentando o green card, na verdade, no processo do green card. Ah, tá. Não, só pra saber. O green card não tá adiantando muito nos Estados Unidos, né? Teve alguns brasileiros Não. com green card que foram deportados, né? Mas Então é não muita existe. liberdade. O cara com green card na mão foi deportado. É muita liberdade. Não, cara, a gente. É que, tipo, você não consegue aceitar que existe sim um sistema de controle social na China. Essas câmeras, elas alimentam os algoritmos com informações e metadados que são processados, entendeu? Ok, ok. E isso Ok. dá um controle pro governo chinês de mapear e controlar a população. Isso acontece nos Estados Unidos também, entendeu? Mas controlar de Acontece que no Reino forma? Unido também, Ok. e acontece Controlar de que aqui. forma, ô Monark? Não, não, Tipo, peraí. eles- Não, tudo bem. Fala aí, Felipe. Tudo bem. Qual que é a fonte pra isso?
Cara, é lógica, mano. É lógica. Então você não acredita que existem algoritmos na China, então. Existe, óbvio que existe. Algoritmo tem em tudo quanto é lugar. Isso é, mas assim, Então por que tu tá dando risada aí, cara? Não tô entendendo. porque tu falar que eles usam reconhecimento facial pra reconhecer todo mundo das câmeras, baseado em lógica, isso não é um argumento, né, irmão? A gente precisa de fonte pra verificar, né? Bicho, você falou que tem um monte de câmera. A gente sabe que o governo chinês quer controlar a população chinês. Porque é assim em todo mundo, né? Ok. Você conhece algum governo que não quer controlar as pessoas? Porque todos que eu Sim, conheço sim. querem, entendeu? Sim. Se eles querem controlar, eles têm um monte de câmera, eles têm os algoritmos, eles têm a intenção, eles têm a infraestrutura, é óbvio que isso existe. Tipo, eu não Tá preciso bom. trazer um papel aqui pra gente conseguir enxergar a realidade do Aí que mundo, tá. entendeu? Aí que tá, né? Precisa. É assim que funciona, né? É assim que funciona, Como, precisa. como assim precisa, cara? Pelo amor de Deus. Eu não posso falar que o céu é azul mais, cacete. Como assim? Pode, porque a gente pode ir na O rua seu e argumento verificar, é, né? a China não tem algoritmos, não processa dados, não tem inteligência. É isso que você tá falando, a China não tem nada disso. Não, isso é tu que tá falando. Eu falei que a China, que hoje não existe capacidade computacional para fazer essa análise das câmeras de bilhões Existe, e bilhões cara, de pessoas. Pelo amor de Deus. Então, Monark, aí é que tu não entende. O ponto aqui é o seguinte: a partir do momento que tu não tem fonte, a minha palavra contra a tua. E aí dá no Que mesmo, fonte, entendeu? cara? Você vive em Daí que dá no mundo? mesmo. Que mundo que você tá vivendo? Tipo, eu preciso falar de fonte. Eu não sei, cara. Eu não sou o cara que Aviões fugiu pro Texas desesperado e Eu falo que fuma maconha aviões todo dia. Não existem. sei. Se eu falar que aviões existem, você vai pedir fonte pra mim? Ah, você tem certeza? Prova que É a aviões diferença, né, irmão? Porra, dá pra ver um avião voando, caralho. Você já foi no E não dá pra governo ver da as China? câmeras, e não dá pra ver que a China tem A algoritmo. câmera dá. A câmera dá. Cara, porra, é difícil, mano. Mas Tá nós realidade. temos, nós temos Mas eu- experiências desse controle que eles exercem com as câmeras? Não tem. Que tipo não de tem. controle que você acha que eles exercem Não tem. lá? De proibir uma pessoa de entrar num lugar? Proibir uma pessoa de sair de algum lugar? É coisa desse tipo? Como que É é? vigilância. É tipo, se você sabe tudo que a pessoa vai fazer ou não vai fazer, você pode usar essas informações pra coordenar ela, ou ajudar, ou atrapalhar, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Todas as agências de inteligência coletam metadados dos cidadãos. Aí é outra parte do coisa. trabalho Já é outra deles. conversa. Já é outra conversa. Mas Mas a assim, China também, cara. Pô, pelo amor de Deus. Por que eu tenho que ficar discutindo coisas básicas sempre que eu venho aqui, pô? mas o Por que lance é o será, seguinte, Monark? Por que será, Monark? Faz um exercício que tu consegue Você vive entender no mundo sozinho, da Monark. Barbie, pô. Você não consegue aceitar a realidade. Você tem que viver no mundo de ilusões. É porque se a gente levar a conversa. Não tem É que na... algoritmos, não tem... Monark, não a faz realidade é o processamento seguinte. de dados das Monark, câmeras. Pelo amor de Deus, cara. a realidade é o seguinte: se a gente levar a conversa para um nível muito complexo, tu não entende. Então por isso que é sempre no básico. Entendi. Ô, Felipe, Então fala algo complexo aí pra ver se eu entendo, não. Eu não. Na última live do Gaio Fato, tu falou, cara, se a história for muito longa, nem faz que eu não vou prestar atenção. Não, o Monark vai prestar atenção, porque era Ô, outra coisa. Ô, Era Felipe, outra coisa. aí Ah. não, como é que tem? Me fala aí na China aí. Aí tem, tipo assim, existe o tráfico de drogas aí, não existe? Claro que existe existe, drogas né? aí? Existe. Claro, porque a China tem muita fronteira. A China tem uma fronteira muito grande, né? Então, isso de alguma forma serviria para quebrar, vamos entender, o argumento que o Monark põe de que todo mundo é rastreado e visto com isso. Porque se tivesse em todos os lugares e tivesse esse controle geral, o tráfico, por exemplo, a menos que o governo seja parte desse processo, não deveria existir. Isso é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Não Mas é a porque- realidade, cara, é que não tem. Assim, as coisas que o Monark fala existem. Ah, o algoritmo, as câmeras, isso existe? Existe. A capacidade computacional é que não existe. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E aí, quando a gente usa o exemplo, vai dizer que o avião não existe. Bom, a gente vê um avião. Agora, a gente não vê o departamento da China fazendo essa análise, entendeu? Para Você não- essa aí na analogia China- funcionar, Então. teria que ser assim. Eu fui no departamento da China que faz essas análises e eu vi. Aí sim, Então. aí a analogia Mas não funciona, tem, não entendeu? tem, não tem Mas na eu acho China, que a por exemplo, capacidade computacional é o básico, Felipe. Então, mas não tem um Como recolhimento. os caras não não é, têm bicho. capacidade Não é. computacional pra isso daí? Mas, por exemplo, Você Não é, consegue cadastrar todas as pessoas na hora que nasce, na hora que tira Mas isso é outra documentação, coisa. RG, Isso é outra tudo. coisa, isso é outra E aí- coisa. E aí, tendo a digital dessas pessoas, tendo a foto dessas pessoas, tendo a localização dessas pessoas, você consegue monitorar todas elas, pô. Não,
Não existe isso, não. Relaxa. A China não tem nenhum trabalho de inteligência. Eles não têm agência de inteligência. Eles não fazem. Mas aí ninguém disse isso, né, Monark? Ninguém disse isso. Eles são tu tá mega falando. amadores. Você que tá falando isso. Tá falando que os caras são uns amadores burro, pô. Né? Você tá falando Eu isso. não. Quem falou foi tu. Você acha que eles não têm capacidade de processamento de metadado, porra? Você tá falando que eles são um bando de otário. É isso aí que você tá falando. Não, eles Tá têm, bom, eles então, têm cara, tá capacidade, mas é o que fazer com esses dados, né? E outra Muita coisa que eu até coisa. queria. Outra coisa que eu até queria te perguntar, Monark. Você é contra colocar câmeras em todos os lugares? Eu sou definitivamente, né? A gente vive hoje completamente sem privacidade, né? Você já parou pra pensar que essas câmeras elas podem evitar crimes, por exemplo? Não tá funcionando no Brasil, né? Porque não tem câmera suficiente, não tem uma estrutura pronta. Mas lá na China, por exemplo, o Felipe acabou de falar. Polícia nem anda armado lá. Você nem vê polícia lá, porque os caras estão monitorando todos os espaços da China. Pra dar segurança pro habitante chinês. Mas tem crime na China. Acabou de falar que tem crime na China, que tem tráfico de droga, um monte de coisa. Claro que tem. Tem. Então pronto, pô. Tem Tem crime na crime. China. Claro que tem. Só que é num volume muito menor, né? Então as câmeras não estão ajudando nada. Volume muito menor é porque os asiáticos... Então, eles- logicamente, né? Se a gente for usar teu raciocínio da lógica, então, logicamente, não funciona porque não existe, né? Não tô entendendo o que você tá falando. O que não funciona porque não existe? O processamento dos metadados, como tu falou. Né? Se existisse, talvez não tivesse crime. Não dá pra acabar com crime, pô. É impossível. Sempre vai existir algum tipo de crime. Você não consegue. Se você tiver um estado tão totalitário que tipo, consiga acabar 100% do crime, então as pessoas viraram robôs, né? Bom, eu acho ruim a perca de privacidade. Eu acho ruim o ser humano tipo, não ser livre, entendeu? Eu acho ruim o poder que os governos têm sobre nós e a capacidade de manipulação da nossa vida. Só tem aumentado, é uma pauta global, tá ligado? A China é, inclusive, um dos percussores no mundo do avanço dessa pauta globalista, que a China ela é dominada pelos globalistas, né, no final das contas, todo mundo é. Então é isso, cara. Quem que é eu acho globalista ruim. na China? A própria China é um país Não, que mas tá... quem? Como assim, quem? O governo, pô. Falou, os globalistas, mas... O governo trabalha com os globalistas. O governo chinês, eles trabalham junto com os globalistas, pô. Eles não Faz trabalham pra população chinesa? Em que sentido Claro que eles trabalham não. com o globalista? Eles são aliados dos globalistas que mandam no mundo, pô. Eles coordenam as coisas juntos. Todos os países são. Por isso que é globalismo, pô. Você Tá difícil, acha tá que todo o mundo governo... prestando cê acha- atenção que a gente não consegue entender. Existe Mas um você plano- acha, ô, Felipe, você acha que o governo daí, de alguma forma, é submisso a alguma orientação De quem? de algum agente externo que não seja... Ou ele realmente, Não, cara. do que você conhece, do que você participa com ele é independente e toma as ações pensando... Vamos falar no Obviamente, proletariado chinês, que seria a base Não, do... isso né? já são duas coisas diferentes, né? Agora, a China se sujeitar a qualquer coisa de que vem de fora, a não ser que sejam acordos que a China entrou, como por exemplo o ONU, a OMC, isso é uma coisa, né? Agora, de modo geral, outras coisas, bicho. Mas então o governo daí, de alguma forma, então realmente ele trabalha para produzir lucro para, vamos pensar, para algumas pessoas específicas. Não pensando somente Não. no proletariado. O governo Existe trabalhar esse tipo- para dar lucro para as pessoas? Claro que não. Não existe. Porque eu te falei assim, ó, Não. ele trabalha exclusivamente para proteger o proletariado, né? Que seria a base principal. Você falou assim, não é só isso, tem uma diferença. O que é a Não, diferença, não, é que eram, então? eram duas conversas, né? Você perguntou primeiro se eles seguiam alguma orientação externa. Ok, não, né? Certo, A não não. ser dos acordos que... A não ser dos acordos que eles entram e que eles aceitaram entrar. Como eu falei, ONU, OMC, Certo. etc. Né? Porque aí eles aceitaram entrar. Eles pediram Quando para eles entrar, terem inclusive, né? implementado os lockdown da Covid de acordo com a OMS, significa que quem está mandando no que vai acontecer na China é uma estrutura internacional, pô. Tipo, A OMS China e todos os países são cadelinhas dessas estruturas internacionais. Mas por Sabe que a OMS não fez isso nos Estados Unidos, então? Se a OMS Teve tem lockdown. poder sobre todo mundo. Teve lockdown nos Estados Unidos em algum Teve nada, cara. Lockdown teve aqui. Nos Estados Unidos, vocês tiveram qualquer coisa, mas não é lockdown, cara. Eles tentaram, é que os Estados Unidos têm uma cultura de liberdade melhor do que o da Os China. Estados Unidos têm uma cultura de pau morrer gente que tanto faz. As empresas que têm que ganhar dinheiro. Eles não estão interessados em salvar Cara, gente.